beleza? Vamos para mais uma aula de geografia. O tema de hoje é a estrutura interna da Terra. Bom, aqui temos o planeta Terra, né? Essa imagem vocês já conhecem muito bem, é uma imagem muito conhecida. Mas vocês já pararam para pensar o que tem dentro do planeta Terra? Não estou falando daqui não, tá? Aqui de cima não. Ah, vou entrar na Terra, você vai ver gente. Não, falando embaixo, abaixo do planeta. Já pararam para se perguntar de que é feito o planeta? Como é que ele está formado, certo? Bem, basicamente a ideia é essa. Essa é a estrutura interna da Terra, esse modelo, tá? A gente divide o planeta Terra em 3 camadas: crosta ou litosfera, o manto, vem logo abaixo, e o núcleo. O núcleo vai se dividir em 2 partes: núcleo externo e núcleo interno, ok? Então, o formato do planeta Terra, a estrutura do planeta Terra, seria praticamente a estrutura de um abacate ou um ovo cozido. O abacate ele tem a sua casca, né? Ele tem a parte comestível, mais pastosa, e ele tem o equivalente ao núcleo, que seria o caroço. O ovo cozido tem a casca, o equivalente à crosta. Você descasca ele, você tem uma outra camada, né? No caso seria a clara. E dentro da clara, o núcleo seria equivalente ao núcleo a gema, certo? Então, se você quer parar para pensar como é a estrutura interna do planeta Terra, você tem esses 2 exemplos alimentares no cotidiano para poder pensar, certo? Você vai pegar um ovo cozido e pensar o planeta Terra, vai pegar um abacate, antes de comer você vai pensar no planeta Terra, tá bom? E como é que a gente sabe disso? Nunca conseguiram chegar até o núcleo, tá? Os pesquisadores eles conseguiram ter uma noção de como é o planeta Terra através de estudos indiretos, certo? Ou seja, não diretamente, mas através de alguns indícios, alguns sinais de como é o planeta Terra por dentro, ok? Nós temos fenômenos naturais que acontecem, como terremotos, né? Como vulcões, através do estudo do magnetismo, ultrassons também, as ondas detectando qual é a espessura, qual é o formato, enfim. Então, galerinha, essa é a ideia mais aproximada da realidade que nós temos do planeta Terra. Não é algo que é 100%, não tem 100% de certeza, tá? Mas é muito perto disso. Todos os indícios levam a crer que essa é de fato a estrutura interna do nosso planeta, beleza? Então hoje a gente vai ver cada uma dessas estruturas com calma, tá bom? E aí vamos partir para ela. Em primeiro lugar, a crosta terrestre ou litosfera, certo? É a parte mais externa, como eu disse, equivalente à casca. É a camada mais externa do planeta, formada por rochas sólidas, ou seja, duras, sólido. Apresenta temperaturas menos elevadas do que as outras camadas. Isso é bom ficar ligado. A parte externa do planeta, a crosta terrestre, ela é mais fria, tá? Ou melhor, é menos quente. Tem aproximadamente 40 quilômetros de espessura, ou seja, se você cavar, você vai chegar no máximo a 40 quilômetros, ok? Da espessura da crosta terrestre. Passou de 40 mais ou menos por aí, você vai chegar no manto, ok? Já vai chegar em outra camada, beleza? Mas se você tentar cavar, você não vai conseguir cavar 40 quilômetros, nem você e nem ninguém. Por quê? À medida que a profundidade aumenta, a temperatura também aumenta. O máximo até hoje que o ser humano conseguiu perfurar a crosta terrestre foi 12 quilômetros, beleza? Só conseguiu perfurar até 12 quilômetros. Depois a pressão e a temperatura era tão alta que nem mesmo a broca para perfurar o solo estava conseguindo mais penetrar, ok? Então essa imagem aí ela retrata como seria, né, a crosta terrestre se nós tirarmos, né, aquela camada de vegetação e água, ok? E a crosta terrestre é a camada que habitamos, tá bom? Nós habitamos a parte externa do planeta Terra, não existe nem ninguém que chegue nas outras, beleza? É na crosta terrestre que nós vivemos, é onde tem a vida,
né? Ela está perto da atmosfera, nós observamos o céu, enfim. E abaixo da crosta vem o manto. É uma camada composta de magma, ou seja, rochas e minerais derretidos. Vamos lá lembrar um pouquinho das aulas de ciências, né? Os estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. O que diferencia esses três? Como é que eu posso passar um para o outro? Por que eles passam de um estado para outro? Temperatura. O exemplo clássico da água, né? A água sólida é gelo, ou seja, se você resfriar a água, ela vai se tornar gelo. E se você esquentar o gelo, ele vai se tornar água. Algo no estado líquido é algo que sofreu uma temperatura mais alta. E algo para ir para o estado sólido tem uma temperatura mais baixa, ok? Então, o magma ele é rocha, pedras, certo? Minerais derretidos. Isso quer dizer que é muito quente, porque para transformar um sólido, uma rocha sólida, um mineral sólido em um mineral líquido, é necessário uma grande temperatura, beleza? Então o magma ele é isso, certo? Rochas e minerais derretidos devido ao grande calor, ok? E o vulcão ele vai expelir, né? Aquilo que você vê já não é magma, é lava, porque a lava é o nome que esse material ganha quando chega na parte externa. Mas basicamente é a mesma coisa, rocha derretida, ok? Está localizada entre a crosta e o núcleo. O calor é intenso, como eu disse. As temperaturas têm em média 2.000 graus Celsius, bem quente. Apresenta cerca de 3.000 quilômetros de espessura, ou seja, é muito profundo, é muito grosso. A crosta, se você for comparar com o manto, né, essa parte que nós habitamos é muito fina, cerca de 40 quilômetros de espessura, é uma casca bem fininha, comparada a 3.000 quilômetros de espessura só do manto, ou seja, a maior parte do planeta Terra não é essa que nós vivemos. E aí vem o núcleo. É o centro do nosso planeta. Suas temperaturas chegam a mais de 5.000 graus Celsius. Muito mais quente que o manto. É dividido em núcleo externo, que fica para fora, né? Que é formado por minerais líquidos, e o núcleo interno, que é sólido. Professor, peraí, você disse que quanto mais profundo, mais quente, né? E se é mais quente, os minerais e rochas eles vão derreter, né? Então vão formar uma camada de magma. Então por que o núcleo interno é sólido? Por causa da pressão, galera. É tanta coisa, certo? Um planeta inteiro sufocando o núcleo que ele se comprime tanto que ele não chega a derreter, apesar das temperaturas altas, certo? A pressão sobre ele exercida é tão grande que ele se mantém sólido. Acredita-se que o núcleo é uma grande esfera de ferro, certo? E o núcleo, gente, ele é o responsável pelo magnetismo do planeta Terra, certo? Nós temos uma manifestação magnética no planeta, e essa manifestação magnética ela é proveniente do núcleo, né? Essa gema do ovo do planeta Terra. E aí, galerinha, só para resumir, certo? Temos aí o esqueminha de novo, lembrando, tá? Camadas do planeta Terra, estrutura interna do planeta Terra, crosta, manto e núcleo. Núcleo eu divido em núcleo externo e núcleo interno. E aí, esse interior do planeta Terra é que vai ser responsável por muitas coisas na parte exterior do planeta, como por exemplo terremotos. Essa imagem representa o resultado de um tremor de terra, certo? O vulcanismo, erupções vulcânicas e até mesmo a formação de montanhas. Esses fenômenos naturais ocorridos na parte externa, na crosta, certo? Formação de montanhas, erupções vulcânicas, terremotos, a formação dos continentes, separação dos continentes que vocês também vão estudar, tudo isso é produzido no interior da Terra, porque o calor, a energia debaixo da crosta terrestre é tão intenso que ele vai provocar alterações, vai provocar fenômenos naturais na parte externa, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Valeu!